Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na faixa das 13 horas da programação do canal da Resistência. Hoje, o Hora 13 está fazendo o seu último programa do ano. Quinta-feira não teremos, por conta da véspera de Ano Novo, né? E amanhã tem o Vadi da Musa aqui. A gente se alterna, viu, Edmilson? Eu e o Vadi aqui nesse horário das 13 horas, sempre dedicando esse horário aos grandes temas da esquerda brasileira, principalmente as duas grandes campanhas que nos unificam, o Fora Bolsonaro e o Lula Livre, né? Então, esse espaço da programação do canal da Resistência, ele busca discutir esses grandes temas, tanto num aspecto informativo, mas principalmente num debate sobre a formação de uma camada de militantes políticos de esquerda nesse país, que se vê numa conjuntura dramática de enfrentamento de um governo de extrema-direita, revendo seus conceitos, suas práticas, suas formas de organização, de comunicação, e elaborando juntos o que a esquerda do século XXI precisa apresentar ao povo brasileiro para se recolocar como alternativa de poder para a classe trabalhadora e para os nossos aliados que querem uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E nós estamos recebendo aqui, nesse último programa, uma personalidade muito querida, um amigo de muitos anos, foi nosso companheiro no PT, participamos juntos de grandes embates dentro do Partido dos Trabalhadores, participamos do mesmo campo político em vários processos congressuais aqui do PT, foi nosso prefeito em Belém do Pará por 2 mandatos, uma conjuntura muito adversa, né? Final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, né? A gente acompanhou marcas muito importantes da Prefeitura de Belém sob a gestão do companheiro Edmilson Rodrigues, principalmente, né, a temática da participação popular teve uma grande visibilidade, né, e uma prática muito consistente que ficou referência nacional, juntamente com Porto Alegre, Belém e outras cidades, né, Campinas aqui também teve um governo, Toninho e Zalene, com grandes experiências de participação social também, e o Edmilson agora, além de um grande deputado do PSOL, se tornou o prefeito eleito de Belém do Pará, né, ele vai comandar essa nossa querida capital da Amazônia, por mais um mandato, 3 gestões, né, que o Edmilson enfrenta, né, nesse momento turbulento da vida brasileira. E eu queria começar, Edmilson, que você pudesse nos fazer um balanço, né, dessa campanha. Havia uma grande expectativa, né, de uma frente de esquerda que disputasse os rumos do país, né, a campanha Fora Bolsonaro colocou claramente, né, o objetivo de nós impedirmos a consolidação desse governo, do seu programa, das suas políticas neoliberais e autoritárias, e para isso um partido só não faz verão, né? Por isso a ideia de unidade da esquerda é uma ideia muito cara à nossa militância, mas também muito difícil de operacionalizar, muito trabalhosa, né? Porque nós temos diferentes partidos, temos diferentes visões, temos interesses objetivos que as cláusulas de barreira e legislações eleitorais nos impõem, e foi muito agradável a gente ver que aí em Belém a gente conseguiu essa unidade, né? Em várias cidades do país, às vezes encabeçado pelo PSOL, às vezes pelo PCdoB, às vezes pelo PT, se produziram, né? Aqui mesmo em Campinas, a nossa chapa teve PT na cabeça, com o PSOL de vice, com a Unidade Popular, né, com o PCB apoiando. Então, Belém, para nós, além daquela grande experiência dos cabanos do século passado, né, nós vemos vocês aí como uma grande expectativa, um governo de uma esquerda plural que conseguiu vencer as eleições e esperamos que governe juntos, né, para a gente ter essa experiência também de compartilharmos espaços de poder conjuntamente. Então, Edmilson, uma grande alegria te receber aqui, eu queria que você ficasse à vontade, né, para poder contar um pouco do processo político aí de Belém e como é que você vê também, né, você como liderança política nacional, como é que você vê esse atual estágio da União das Esquerdas no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Uma honra. Sabes que é uma honra muito grande
conversar contigo sobre o futuro. Nós estamos falando aqui de estratégia, né? Estamos falando da possibilidade de enfrentar, resistir, mas enfrentar para vencer o fascismo. E somente quem tem compromisso com a democracia, com a dignidade da sociedade humana, dos brasileiros, com a cidadania, estabelece esse tipo de debate. Então, para mim, já é uma grande honra participar do canal da Resistência e conversar contigo em particular, que na minha avaliação, no meu conceito, tem uma contribuição à história de conquistas do povo brasileiro. Tu és uma referência como um dos mais competentes, combativos e brilhantes deputados federais da nossa história. Você sabe que eu falo isso com o coração cheio de solidariedade, de fraternidade, de amor, mas com a razão de um militante socialista que acompanhou o teu mandato, né? Então, primeiro, essa referência. Segundo, tu cita o Adi Damus. Esse camarada, genial, brilhante advogado, né? E que tem um pezinho aqui no norte, tu sabes, né? A família Damus é de origem libanesa, foi para o Maranhão, depois veio para o Pará, uma parte continua no Maranhão, e um dia desses eu entreguei um livro de poesias de um primo do Adi, dei de presente para ele, toma, conhece a obra do teu parente, rapaz. Mas tem outra coisa, esse camarada revolucionário e realmente de uma coerência fenomenal, o grande deputado Adi Damus, quando eu, ele e Ivan Valente nos encontramos, a gente diz que está fazendo uma reunião da célula do MEP. Porque a história do MEP do Grão-Pará. Militantes do movimento pela emancipação do proletariado, né? Então, feita essa introdução, mano, dizer que tem outro motivo de honra por estar sendo entrevistado por ti. É porque eu tive o prazer de conhecer o meu colega arquiteto Toninho, antes da violência que ceifou sua vida, né? E implicou em tantos prejuízos à história, né? Porque ele era realmente um brilhante administrador, brilhante intelectual, né? Honrava essa metrópole campinense, né? Mas depois firmamos o Tratado de Cidades Irmãs entre Belém e Campinas, já sob o comando de outra mulher maravilhosa, a Isalene. Fez um lindo trabalho, com dificuldades, porque não foi fácil para uma mulher substituir o Toninho, né? Ficava aquela imagem assim, de como se fosse uma vice que substituiu alguém que tinha um grande valor e de reconhecido valor, né? Mas diante daquela violência, ela realmente foi uma grande prefeita e pensou para além do município, né? E o sentido, inclusive, de cidades irmãs, por sermos cidades muito parecidas, metropolitanas, mas ao mesmo tempo com periferias e o desemprego e muitos problemas sociais, mas tinha um lado histórico importante. O filho de Campinas, um dos gênios brasileiros, Carlos Gomes, quando voltou da Itália, foi convidado pelo governador paraense a morar em Belém. Hoje, a mais tradicional instituição de formação de músicos na Amazônia tem o nome, é Instituto Carlos Gomes, que ministra cursos técnicos, cursos de formação superior, inclusive com uma certa independência em relação à Universidade do Estado do Pará, né? Então, em 1976, os gestos mortais do Carlos Gomes foram devolvidos a Campinas, e hoje há uma praça que homenageia o Carlos Gomes, né? Isso aí é de um simbolismo enorme para que as nossas cidades se sintam realmente irmanadas. Além de Campinas ser uma cidade universitária, né? E muitos dos nossos mestres e doutores, em geral, estudam em Campinas, e, portanto, há laços que vão se consolidando, né? Digo isso, mano, porque nós aqui fizemos uma frente importante para enfrentar o fascismo. E vamos governar juntos, viu, Renato? Com a frente ampliada, porque o PSB não estava na nossa frente inicialmente e lançou um candidato a prefeito. Mas a relação de respeito fez com que, no segundo turno, o PSB se incorporasse. Então, hoje, só para te saberes de partidos políticos,
o PSOL, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PCB, a Rede Sustentabilidade e a Unidade Popular. Com 8 partidos que vão coordenar a administração que nós vamos fazer, que pretende ser uma administração, um governo de grande participação popular, né? Então, os partidos, naturalmente, têm os seus sonhos, e nós podemos fazer um debate legal, respeitoso, constituindo um governo muito bacana, sabe? Todo mundo está se sentindo representado, e isso é bom, porque cria um clima muito importante. O segundo turno ampliou a campanha, porque eu disse, a campanha é de esquerda, de uma frente de esquerda, mas ela é uma campanha cívica, de reconstrução da cidade, que está há 16 anos destruída aqui por 4 mandatos de 2 prefeitos corruptos. O atual prefeito foi cassado 3 vezes, vai concluir o mandato cassado, o que mostra o quanto a democracia brasileira tem que ser aperfeiçoada. Porque como é que a justiça eleitoral, que cumpre um papel tão importante no processo eleitoral e no processo democrático, em 4 anos não consegue julgar um prefeito que foi cassado, denunciado pelo próprio sistema de justiça? Porque uma denúncia fomos nós que fizemos, mas outra denúncia foi feita pelo próprio Ministério Público e aceita pelo juiz de primeira instância. Então, o cara conclui o mandato. Então, se fosse um preto pobre da periferia de Campinas ou de Belém, estaria morto, preso, torturado, sem direito à defesa. Quer dizer, um cara desvia, sendo prefeito, dinheiro público e conclui o segundo mandato, mesmo cassado 3 vezes. Não é o único exemplo no Brasil. Eu elogiei a Justiça Eleitoral no Pará, agora na eleição passada, na qual eu fui vitorioso, porque ela agiu rapidamente para conter as fake news. E isso nos deu possibilidade de vitória contra o candidato apoiado pelo Bolsonaro no segundo turno, que trabalhou, inclusive, no próprio site dele, do candidato, as mentiras mais absurdas. Renato, sabes o que é usar uma cidade muito religiosa para dizer que eu iria fazer banheiros unissexes, né, de escolas, que nós iríamos fazer cirurgia nas crianças de 9 anos para troca de sexo? Mas se as pessoas acreditam agora que tomando uma vacina do Butantan com o Instituto Chinês vão absorver nanochips que vão mudar o sexo da pessoa, se as pessoas acreditam nisso, por que não acreditar que um prefeito tido como aquele terrorista, comunista, que vai fechar a igreja e que vai destruir as famílias e vai trocar sexo de crianças? As pessoas acreditam. E nós tivemos uma vitória importante aqui, porque foi uma vitória contra a mentira, contra o fascismo, contra o candidato delegado de polícia, que tinha o apoio do presidente da República. Então, foi uma importante vitória. Temos que ter, no entanto, humildade durante a eleição e na hora de governar. Então, primeiro, tem lugar para todo mundo, porque é um governo de reconstrução, mas tem um programa a ser cumprido, tem uma formação técnica a ser oferecida por quem vai compor o governo. Não pode ser alguém que não conheça e ache que vai ocupar o cargo por mera, digamos assim, participação política no governo, E tem que ter compromisso ético, Porque a esquerda aprovou e agora cada vez mais fica claro que o Lula foi um preso ilegal, que foi cometido um crime contra ele. Eu que fui em Curitiba participar do ato do movimento Lula Livre, hoje tenho a consciência cada vez mais tranquila de que o PSOL, o meu partido, assumiu uma causa correta. Não é porque temos divergência na esquerda e divergência em relação ao PT, ao próprio governo do Lula. Claro que nós saímos, do PT em 2005, mas isso não nos autoriza a fazer qualquer tipo de oposição ou de crítica que some em favor do fascismo e da direita. Então, tem posições que me orgulham muito. Uma, ter combatido o golpe que tirou a Dilma, uma mulher que não cometeu nenhum crime, é acusada de pedaladas fiscais. Depois, mostra-se que a própria auditoria do Tribunal de Contas da União está desmoralizada, mas nós
desrespeitamos os 50 milhões de brasileiros que elegeram uma presidenta, que perdeu o mandato sem ter cometido o crime. Hoje, nós temos um presidente ligado a milícias, que interfere nas instituições do Estado para proteger a sua família e as milícias, que não tem nenhum pudor em assumir a sua relação com milicianos, aliás, premiou milicianos com os títulos que ele pôde conceder como deputado federal, ou seu filho, hoje senador, como deputado estadual, as comendas, as honrarias mais elevadas concedidas pela Assembleia Legislativa foram concedidas ao Adriano, que era o chefe do escritório do crime. Ele tem um agente envolvido em 10 assassinatos, que era quem fazia o desvio dos recursos das rachadinhas, o Queiroz, não é isso? Então, essa turma toda envolvida no crime de assassinatos, de roubo, de assaltos, enfim, está incrustada no Estado brasileiro, né? E com 40 processos de pedido de impeachment, não se avança, porque as instituições estão sendo acovardadas realmente pelo constrangimento que essa verdadeira quadrilha faz contra o Supremo Tribunal, contra o Ministério Público e contra os órgãos do aparato do Estado brasileiro, né? E o esvaziamento de instituições importantes, como o FUNAI, como o IBAMA, dando toda a autorização para que grileiros, madeireiros, mineradoras estrangeiras arrebentem com o equilíbrio ecológico, ocupem terras públicas da União, né, e destruam, inclusive cometam um verdadeiro genocídio contra os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Então, nós vivemos um processo de instalação gradativa do fascismo. As pessoas às vezes perguntam, gente de esquerda, não, mas não há fascismo. Como é que há fascismo? A gente acha que o Hitler precisou dar golpe de Estado? Não, ele foi eleito pelo povo e foi conquistando corações e mentes, foi criminalizando os movimentos sociais, foi constituindo uma ideologia de que havia uma raça superior, foi legitimando até que judeus, pessoas com deficiência, negros, enfim, pobres, podiam ser exterminados, e é o que vem sendo feito pelo nosso atual presidente. Felizmente, o seu aliado principal foi derrotado nos Estados Unidos, e felizmente cria-se condições para nós derrotarmos. Agora, Renato, eu falei muito, mas queria tocar num ponto e te devolver a palavra. Fomos vitoriosos em Belém, em grande medida por causa da frente. Não é o único elemento, mas sem a frente de esquerda não seríamos vitoriosos. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Eu fiquei triste de não ter conseguido ver frentes dessa natureza em São Paulo, no Rio, não é? Foi triste ver várias candidaturas do campo democrático popular. Em São Paulo, o Boulos até teve uma votação esplêndida no segundo turno, mas nós tínhamos aí o França, o Orlando Silva, o Tato, né? O próprio Boulos e quem mais? PDT também ou não? Enfim, eram muitos candidatos antifascistas, né? Não foi possível porque as regiões têm as suas próprias culturas políticas, suas relações, seus tensionamentos, né? Felizmente, eu fui prefeito, como tu sabes, e a gente pôde ter uma convivência com as tendências internas do PT, porque eu era do PT, com os vários partidos de esquerda, e as pessoas ganharam uma confiança. Isso me ajudou a ter confiança para que os partidos viessem, desde o primeiro turno, somar conosco, né? Agora, esse é o grande desafio, Simões. Nós temos nomes na esquerda de grande envergadura, né? De Lula, Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva, a rede que tem votado conosco, ela tem uma deputada, a Joênia Wapichana na Câmara, mas não tem uma votação que não esteja conosco, enfrentando o fascismo, defendendo o indígena, mas defendendo realmente o Estado brasileiro, a soberania nacional, a Amazônia, contra a privatização, por exemplo, a autonomia do Banco Central, contra a retirada dos recursos da educação. Enfim, ela é uma companheira e ela representa a rede. Eu acho que esse exemplo que no Congresso Nacional a gente tem exercitado, de praticamente votar sempre juntos, e agora, inclusive fazendo uma frente democrática que talvez apoie o Baleia, isso é uma possibilidade, né, para derrotar o candidato do presidente miliciano e fascista. Então, veja só, se no Congresso Nacional a gente é capaz de dialogar, eu acho que agora tem uma responsabilidade das nossas lideranças, sabe?
do camarada Lula saber da sua importância histórica, mas eu acho que ele tem uma responsabilidade de chamar, junto com a Haddad, algumas lideranças de outros partidos, e dizer, olha, vamos olhar no olho, lavar nossas roupas e pensar o futuro. Se tiver que ter 2, 3 candidaturas do campo democrático popular em 2022, que haja, mas que pelo menos no segundo turno nós tenhamos as condições políticas para derrotar o fascismo, se ele for para o segundo turno, porque essa é uma possibilidade. Se não cair antes, né, nós temos que derrotá-lo nas eleições e legitimar um governo de reconstrução nacional, de reconstrução da soberania, de investimento no social, de geração de emprego e renda, de distribuição de renda, né? Um governo que cuide de todos os brasileiros, mas que entenda, numa sociedade desigual como o Brasil, quem passa fome, quem está desempregado, quem não tem teto, tem que ser tratado com um carinho especial, né? Com políticas de Estado em favor dos pobres, né? A experiência do Lula falou isso, né? Os banqueiros tiveram lucro, o agronegócio teve grandes lucros, aumentou, teve recorde de exportação, isso é verdade. Agora, a agricultura familiar teve um investimento nunca visto, as famílias pobres passaram a ter programas como Bolsa Família, os pobres puderam ingressar nas universidades, escolas técnicas, institutos federais, universidades federais foram criadas. Então, eu posso divergir aqui ou ali. Se falar sobre Belo Monte, vou dizer, Lula, foi pisada na bola, mano. Entendeu? Mas eu não posso dizer que não houve avanços importantes, que não foi um governo diferenciado e compromissado com a soberania nacional, com o Estado de Direito, né? Eu acho que é esse sentimento, sabe? De, sabendo que há diferenças, perceber que há um fascismo em instalação. Nós não vamos esperar que ele chegue com um jipe, o cabo, o soldado e umas metralhadoras para fechar o Congresso Nacional, porque eles vão fechando sem a gente perceber, ganhando o Procurador-Geral da República, ganhando as instituições de Estado para defender os interesses da família, ao invés de defender os interesses do Estado, como a Advocacia Geral da União hoje, é advogado da família Bolsonaro e das milícias. Toda vez que se questiona fake news, o ministro da Justiça e o advogado-geral da União trabalham como se fossem advogados da família. Então, isso é fascismo. E se tem gente de esquerda duvidando que isso é fascismo em processo de aprofundamento, esperemos o quê? Que a gente comece a ver as nossas lideranças presas. Hein? Porque esse é o próximo passo. Então, Belém será uma capital da resistência. E, para isso, diálogo com todo mundo e participação popular. Planejamento participativo, o urbanismo participativo. E estamos escolhendo os quadros dos vários partidos para fazer esse governo aí de transformação. E, quem sabe, Simões, retomar o irmanamento que é formal com Campinas, né? Eu queria que tu fosse o prefeito para a gente poder ter essa festa da democracia entre as cidades irmãs, né? Mas a história continua e vitórias virão certamente. Com certeza, e aqui a gente valoriza tudo aquilo que é elemento de unidade, né? Ontem, você, na sua fala final aí, resgata alguns posicionamentos importantes da presidenta Dilma ontem, naquela nota e na entrevista que deu contra o ataque gratuito, né, que Bolsonaro lhe fez, novamente provocando a nossa presidenta em relação à tortura de que foi vítima na ditadura militar. E esse elemento, né, de combate a esses traços fascistas do presidente e desse governo que junta o neoliberalismo do Guedes com tudo aquilo que é retrocesso civilizatório e democrático, é aquilo que está no DNA do nosso Hora 13 aqui, é criar um ambiente de debate político em que a gente possa formular juntos e juntas o que nós faremos para superar a grande derrota estratégica que sofremos com o golpe de 2016, que colocou todo mundo na defensiva nesse momento, né? Então, você mencionava aí, eu queria até que você pudesse tratar um pouco mais disso, do dilema eleitoral. Se a gente analisar esses dados, né, nós vemos que a direita tenta falar que ganhou as eleições como centro.
a esquerda perdeu, a extrema-direita perdeu, há um centro vitorioso. E se a gente analisar os números, está muito longe da realidade, né? Claro que na esquerda, o PSOL e o PT tiveram um pequeníssimo crescimento, né, mas importante nessa conjuntura, em relação aos votos que tivemos em 2016. O PSD, PSB de bola, né? O PDT e o PCdoB caíram bastante, mas o PT e o PSOL se mantiveram, vamos dizer assim, e tiveram um pequeno crescimento. Já na outra ponta, o Bolsonaro, quando ele se envolveu diretamente, ele perdeu. Mas os partidos do Centrão e esses partidos bolsonaristas tiveram uma larga votação. Você mesmo ganhou as eleições aí de um delegado da Polícia Federal que conseguiu chegar numa capital como Belém a 48% dos votos, 47%, alguma coisa assim. Não é pouca coisa, vamos dizer assim, o apoio popular que a extrema-direita consegue, né? Então, se a gente analisar, então, essas experiências vitoriosas, né? A gente vê onde é que junta. Junta no Fora Bolsonaro? Legal. Junta no Lula livre? Ótimo. Junta no Brasil precisa do SUS, na defesa da vacina para todos? Muito bom. Junta na luta do Fundeb público? Excelente. Então, nós vamos construindo um ambiente, né, de convivência dessa esquerda plural no confronto com esse bolsonarismo que está aí nos infelicitando a vida na virada do século e do milênio. Então, eu queria que você traçasse um pouco, Edmilson, você vai dirigir um governo plural. Você mesmo detalhou aí, né, a composição, o arco de alianças que você compôs no primeiro e no segundo turno, e colocou que um elemento central dessa política de alianças é o respeito à soberania popular, a participação do povo, né? Eu lembro que aí você não só tinha orçamento participativo, mas tinha planejamento participativo, congresso da cidade, né? Que é onde o povo participa, mesmo não sendo de nenhum desses partidos, mas ali tem a marca popular, a marca dos de baixo, né? Como é que você pretende enfrentar aí esse dilema, né? Quais são as tuas prioridades e como é que você vê essa convivência plural da esquerda num governo, né, com essas características que você detalhou aí para Belém? Simões, assim, nós vamos fazer um governo da frente que nos elegeu, mas ele é um governo um pouco mais amplo, assim, não de participação partidária. Mas é importante que se saiba que eu fui apoiado por mais de 20 dos 35 vereadores eleitos, e alguns que já tinham mandato, né? Porque se criou um clima antifascista. Olha, eu fui candidato a prefeito, eu nunca tinha tido apoio, assim, de lideranças e de artistas renomados como Caetano, né, Wagner Moura, Marcelo Serrado, Chico Buarque. Eu vi neve, local de neve na Alemanha com ED 50. Portugal, do mundo inteiro manifestações. Por quê? Porque como foi um bolsonarista que dizia assim, a esquerda rouba e eu sou o delegado. É algema contra os ladrões. É algema contra o ladrão. Por quê? Porque se há uma derrota articulada, planejada pelo imperialismo norte-americano, pelo grande capital, que foi quem orientou, assessorou a Operação Lava Jato, né? Porque eles foram tão inteligentes que eles criaram uma ideia de combate à corrupção e é contra. A esquerda sempre lutou contra a corrupção. Mas eles criaram, então, um discurso em que ninguém podia dizer eu sou contra combater a corrupção. Só que, no fundo, eles estavam tramando o golpe, o impeachment, né? Com negociações bilionárias de recursos públicos, inclusive da Petrobras, em favor de alguns poucos membros do Ministério Público e mais o juiz Sérgio Moro e outros poucos que com ele estavam solidários. Então, uma verdadeira organização dentro do Estado, do sistema de justiça, para constranger a soberania, para destruir a democracia,
para eliminar do cenário político quem, de algum modo, representasse uma ideia progressista. Então, foi isso. Caça-se a Dilma, inviabiliza-se a campanha do Lula, para isso prende-se o Lula, mesmo sem prova, e hoje essas coisas estão vindo à tona, né? E espero que justiça seja feita, né? Para que a gente possa reescrever essa história, né? Se há uma derrota nisso, é porque se era Lula e PT os alvos, porque era quem tinha mais força institucional por ter governado por 13 anos, mas ninguém duvide. O objetivo do fascismo e dos golpistas era derrotar toda a esquerda, era inviabilizar toda a esquerda, né? E, em grande medida, eles vincularam a esquerda a negatividades, né? Por isso que o candidato aqui inicia com essa historiazinha. Ele citava um professor, bicho, contra quem não se tem nenhuma acusação, professor reconhecido, brilhante, um negro, pai de família, cientista com mestrado, com uma respeitabilidade profissional, acadêmica, ex-secretário de Cultura do Estado, meu querido Edilson Moura, que é do PT e é o candidato a vice. Em pleno debate, ele usava que eu tinha aprendido com o meu candidato a vice, com o partido do meu candidato a vice, a ser ladrão, até conseguir direito de resposta. Eles criaram esse clima, aquilo que o Milton Santos diria, uma psicosfera, que para viabilizar a tecnosfera deles, destrutiva da soberania, para impor, consolidar uma hegemonia brutal do imperialismo no Brasil, porque as pessoas acham que acabou o imperialismo, ao contrário, né? Eles estão aí manipulando autoridades para destruir a democracia. Eles conseguiram constranger a esquerda. Eu acho que parte da nossa militância ficou muito recuada, especialmente a do PT, né? Não teve assim a capacidade de reagir, porque foi algo muito bem planejado e ao longo de um certo tempo, com formação inclusive dos quadros golpistas para atuarem na Procuradoria da República e na Justiça brasileira, né? Então é uma coisa assim, que tem que ser estudada de forma profunda, porque realmente nós vivemos um período aí de instalação do fascismo, que nós temos que derrotar, né? Mas isso é resultado de uma política, ou seja, de uma intencionalidade. O Bolsonaro não é alguém que surgiu do acaso, né? Ele é fruto de uma intencionalidade golpista, fascista, né? Que tem um caldo de cultura no país que foi reforçado, ele foi engrossado, foi colocado farinha de mandioca para engrossar um caldo conservador no país. Um povo religioso, com líderes religiosos ultraconservadores, em geral, muitos falam em nome de Deus para destruir o cristianismo sem Cristo, né? Porque como é que você fala num cara que era filho de operário da periferia da Palestina, né? Que ao nascer foi caçado para ser morto, porque a notícia de que era filho de Deus, né? Que foi um revolucionário no sentido de enfrentar toda a hierarquia da igreja de então, que dominava na região, de um país ocupado pelo Império Romano, né? E, enfim, como é alguém com essa história, que sempre defendeu as prostitutas, que deu valor às crianças, aos idosos, como é que agora vem um pastor pilantra, investido às vezes de deputado federal ou de senador, ou de prefeito do Rio de Janeiro, dizer que esse Cristo revolucionário defende até de que bandido bom é bandido morto, desde que não sejam eles ladrões de bilhões. Mas se for preto, pobre, indígena, na periferia, aí sim, tem que ser exterminado. Esse ódio que vem sendo justificado como algo divino, algo de Deus, realmente isso foi tomando conta. Eles conseguiram competentemente vilipendiar ideologicamente o nosso povo. Eu acho que isso foi uma derrota para nós. Começa a haver um clima de resistência, né? Para toda a esquerda. Eu acho que esse crescimento do PSOL, ainda que pequeno, mas ter 2.300.000 votos no segundo turno em São Paulo, é significativo, né? São lideranças novas que surgem, né? E, ao mesmo tempo que a verdade vai surgindo em relação às lideranças do PT, né? As acusações faziam Haddad, ele prova na justiça que eram acusações levianas,
Mas durante a campanha de presidente é como se nós tivéssemos um futuro presidente bandido. Isso, claro, tirou o voto do Haddad. Mas, de repente, a justiça diz não, acusações levianas, infundadas, né? E arquiva o processo, mas do estrago está feito. Né? Então, foi muito bem planejado. Quer ver uma coisa, Renato? Não sei se concordas. Se nós tivéssemos 100 mil militantes, no mínimo, em São Bernardo, não tinha polícia nem exército que levasse o Lula preso. Tá certo? Eu não pude ir. Mas eu vi lá as nossas lideranças. O presidente do PSOL, Ivan Valente, a Irundina, falando aqui como alguém do PSOL. Eu vi o pessoal do MTST, vi militantes do PT, sindicalistas de São Bernardo. Mas esse ataque ideológico, essa força perversa da destruição da imagem da esquerda, constrangeu a militância. Na região, que é o berço do nascimento do PT, onde as grandes manifestações de massa ocorreram, a gente tem que ver. Não tivemos aquela chamada moral, né? Para resistir ou para correr. Qualquer policialzinho de merda, como aquele japa da Polícia Federal, bandido, traficante, condenado, e posava na Globo, na imprensa mundial, como sendo o guardião da lisura, do combate à corrupção, entendeu? Então, eles fizeram uma coisa muito profissional. Eu acho que nós temos a obrigação, Renato, de fazer um lindo governo participativo aqui, mas eu acho, assim, um programa como esse, do Canal da Resistência, aqui nós tínhamos, no tempo da ditadura, um jornal que era da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, era o jornal Resistência. E o slogan era assim: resistir é o primeiro passo. É o primeiro passo, correto? Mas qual é o passo seguinte? Para dar resistência, nós irmos para o ataque, para o combate contra-hegemônico. Aí eu acho que as lideranças dos partidos têm que começar esse diálogo. Eu acho, sabe? Então, eu acho, às vezes, quando ouço, por exemplo, um Ciro Gomes falar, eu falo com tranquilidade de quem teve o seu depoimento me apoiando e que tem o seu partido, o PDT, no meu governo. O vereador eleito por eles na nossa bancada, que é meu amigo, assim, um cara amoroso, gente muito boa. Mas eu digo assim mesmo, ele tem a forma dele, às vezes, de falar e que ofendem lideranças e partidos. Mas eu acho que, independente disso, nós temos que criar um clima de diálogo, sabe? Eu acho que esse canal é importante, você é importante, né? O Haddad é importante, o Lula é importante, sabe? Tem que retomar o diálogo. Não vamos achar que a Marina vai concordar com o PT, ela vai continuar com as críticas dela, mas ela sabe que não pode estar do lado do fascismo, porque ela é fruto da resistência à ditadura militar. Ela teve uma convivência com o Chico Mendes. Ela sabe o que é que o fascismo está fazendo ao inviabilizar o IBAMA, ao destruir a FUNAI, ao punir o fiscal que fiscaliza o desmatamento e impede a grilagem ou a ação mineradora em terras indígenas. Ela sabe, ela tem denunciado isso. Ela tem estado conosco nos atos em defesa da soberania e da Amazônia. Então, há motivos, como tu citaste vários, há motivos para a gente sentar, sabe? E pensar como nós vamos enfrentar as eleições de 22 com o sentido de que qualquer um pode, só não pode o fascista continuar presidente, porque a instalação de um Estado miliciano vem se realizando como um processo. Eu vou só concluir essa minha fala dizendo: quem dirige hoje a Secretaria Nacional voltada à Reforma Agrária? Se não o presidente da UDR. E o que é a UDR? É a União Democrática Ruralista, implantada nos anos 80, com uma lista a serem assassinados? Eu sou do Pará, da família, companheiro dos Canuto do PCdoB, amigo do Paulo Fonteles, do João Batista, que era do PSB. Nós perdemos muitos companheiros e companheiras em todo o país pela ação de uma instituição
que constituiu um verdadeiro exército paralelo ao Estado. Essa turma hoje inviabiliza a reforma agrária e orienta a ocupação de terras públicas e o genocídio das comunidades tradicionais e das comunidades indígenas. Isso é real. Só para tu ter um exemplo, Renato, porque tu sabes, mas quando a gente está falando para o povo, né, nesse canal aqui de grande audiência, quero até mandar um abraço para o Paulo Pimenta, que eu sempre assisto as suas, às vezes, longas, o que foge um pouco ao que é mais comum atualmente, você fazer curtas falas, do Paulo, um dia de assistir 20 e tantos minutos de sabedoria, de combate, né? E de prova jurídica do quanto a Lava Jato e a criminalização da esquerda e do PT e das lideranças como Lula, o quanto ela foi sendo tramada, e o papel do Moro e do Dallagnol e outros, né? Nesse processo todo, né? Então, eu vou parar por aqui, mas o exemplo que eu queria dar, Renato, para quem não está tão atento aos dados, hoje tem 700 fiscais do IBAMA para combater a grilagem, o desmatamento e os incêndios em todos os biomas. Eles consomem anualmente, quem quiser ler o orçamento, é uma informação pública, em torno de 70 milhões ao ano para cumprir o seu papel. Até um dia desses, eles não tinham consumido 20% disso, porque o governo inviabilizou as fiscalizações. Agora, o Mourão, que acredita tanto na cloroquina, e espero que ele não seja entubado, eu espero que ele não morra de Covid, mas que não é uma gripezinha, não é. Mas um general que envergonha o exército brasileiro, na condição de vice-presidente, coordena a Operação Amazônia, verde, amarela, qualquer coisa dessas. Sabe quantos soldados ele comanda, Renato? 32, 33 mil. Com todo o aparato de carros, anfíbios, tanques, helicópteros, aviões. E tu não viste ainda um único grileiro, uma única mineradora na cadeia. Eles gastam, sabe quanto por mês? 60 milhões. É uma dinheirama que teria salvo tanta gente dessa Covid. Num país onde falta respirador, falta luva, falta tanta coisa. E o governo gasta com mais de 30 mil soldados que há um ano atuam sem mostrar para que vieram. Porque os fiscais do IBAMA conseguiam multar, destruir máquinas, né, e punir criminosos ambientais. O vice-presidente, com mais de 30 mil homens, consumindo ao mês o que o IBAMA consome praticamente no ano inteiro, 60 milhões ao mês, não consegue impedir o desmatamento, os incêndios, a grilagem, a mineração em terras indígenas. É assim assustador. E as pessoas dizem, o que é isso? É fascismo. É porque toda uma propaganda de que há um combate, quando os órgãos internacionais ou nacionais, como agora uma ministra que incentivou o golpe, cobrou do presidente em 5 dias explicações por que o desmatamento da Amazônia. Ele disse, mas nós estamos combatendo o desmatamento. Está aí o Mourão, está aí a Operação Verde Amarela, e fica por isso mesmo, e vai continuar desmatando. Eu fiz um debate durante a campanha, eu dizia, até para o Túlio Guedelha, do PDT, que estava na live comigo, Túlio, Belém representa 1.059 quilômetros quadrados. Então já foram quase 7 Beléns em um ano. Uma cidade com 1,5 milhão de habitantes é o que foi desmatado na Amazônia nos últimos 12 meses. Eu falava para ele, né? E eu disse, no caso de Porto Alegre, seriam 13 Porto Alegres, que tem 498 quilômetros quadrados. Mas se fosse uma cidade com quase 1,8 milhão habitantes, a tua cidade, Túlio,
a capital do Pernambuco, Recife, seriam 64 metrópoles, tipo Recife, devastadas. Porque foi essa área desmatada em um ano. Eu estou falando aí desse debate que ocorreu em setembro. Então, Renato, é coisa séria, rapaz. Nunca se desmatou tanto impunemente. Nunca houve tantos pontos de incêndio, tudo incentivado. Ou seja, é uma quadrilha que governa e está destruindo os nossos biomas. Aí se fosse só a Amazônia, não. A Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado. É o país todo. E agora vem o projeto de lei que eles querem aprovar para possibilitar a venda de até 20% do território brasileiro para empresas estrangeiras. Então, onde nós estamos? Nós não podemos, de forma alguma, porque eu sou do PSOL, um partido de esquerda, radical em muitos pontos de vista, tem divergência com o PT, com o PDT, com o PSB, temos. Mas tudo que eu estou falando não nos autoriza, ao contrário, a abrir mão. Nos obriga a sentar e pensar uma estratégia. Não quero dizer que vai ter uma frente de esquerda em 22 com um único candidato. Eu acho difícil que a gente tenha assim, um Ciro apoiado pelo Lula ou o inverso. Mas eu também não acho que é impossível. Mas sem diálogo nós não avançamos. Sabe? E esse tem sido, onde eu posso interferir, essa tem sido a minha opinião. Tive reunião com o Boulos, que visitou Belém, ele está nesse esforço de conversar com a esquerda. Nosso encontro com 150 lideranças da esquerda, inclusive do PT. Foi bacana a simplicidade e a humildade dele. Quando perguntaram, o senhor é candidato? Disse, uma pior contribuição que a gente pode dar agora é partir de candidaturas para 2022. Eu acho que a primeira coisa é debater a necessidade estratégica da unidade de esquerda e o que é que nos unifica. Adorei a resposta. E o presidente do pessoal estava junto. E tem que ser coerente com isso, mano. Né? Mesmo nomes fortíssimos, tudo que não se quer nesse momento é dizer, olha, vamos fazer um debate aqui, deixe que o Ciro seja candidato, ou deixe que o Haddad ou o Lula sejam candidatos, ou a Dilma, quem sabe. Isso aí é não ter o segundo da conversa. Mas eu acho que se a gente tem esse compromisso estratégico, temos que criar essas condições para pensar o Brasil no futuro, sabe? Derrotando o fascismo. E eu acredito nisso. Uma cidade como Belém pode contribuir. E nós vamos fazer um processo de participação intensa. Mas nós sabemos, se tivéssemos ganho São Paulo ou Rio, seria outra história. Aí é um prejuízo histórico. A gente não conseguiu, infelizmente. Mas não dá para chorar o leite derramado. Porque a história continua e nós podemos corrigir erros e realizar aqui uma experiência parecida com Portugal. Tá certo? Que derrotou o fascismo e está conseguindo, digamos, avançar em muitas conquistas e fazendo que até com alguns fascistas brasileiros, em nome de fugir da violência e da crise, procurem Lisboa para ter qualidade de vida sob o governo socialista. O mesmo canalha que diz que aqui não pode ter socialista é o canalha que vai morar num país governado por um socialista, mas fruto de uma unidade da esquerda. Inclusive uma esquerda radical, mas que compreendeu a necessidade de enfrentar o fascismo também num país importante da Europa, como Portugal. Olha, aí eu queria que você fechasse aí, né? Nós estamos indo para a parte final do nosso programa, com esse tema que é essencial na nossa estratégia, que você ensaiou aí várias vezes na sua fala, que é o tema do programa. Porque se a gente não vai começar a conversar pelo candidato, nós vamos começar a conversar pelo que a gente quer fazer com esse país, começando, né, da derrota dessas candidaturas de extrema-direita, nós temos que ter um projeto para esse país. Né? A geringonça portuguesa ela se construiu com um programa, né? E nós precisamos de um programa. Semana passada nós fizemos aqui, um pouquinho antes do Natal, né, antevéspera de Natal, um Hora 13 especial pelo legado do Chico Mendes. Né? Participaram várias lideranças do Acre, lideranças históricas que conviveram com o Chico, e a gente estava falando da importância de um programa que leve em conta um Brasil que mudou
e que vocês têm uma elaboração muito importante a partir da Amazônia, que é o tema da transição ecológica para uma sociedade superior. Hoje nós temos aí 14 milhões de desempregados e o desenvolvimentismo não vai trazer esses empregos de volta. Nós vamos ter que enfrentar essa crise que nos é legada pelo golpe de 2016, né? Porque essa agenda neoliberal está sendo devastadora, devastadora para vidas humanas, para empregos, para biomas que estão sendo destruídos. Então, uma visão sua, né? Evidentemente, isso vai ter que ter marca na sua prefeitura, porque nós não discutimos um programa democrático e popular para o país, nós vemos dessa mesma tradição, né? Nós defendemos, dentro do PT e dentro do PSOL, a ideia de um programa democrático popular, de grandes rupturas com a forma concreta com que o capitalismo se desenvolve no nosso país. Nós não podemos apresentar o mesmo programa do século XX para uma sociedade que está em mutação, né? Então, eu queria que você tratasse um pouco, né, desse aspecto do programa e como é que você vê no espaço que você tem aí, olhando os desafios e os compromissos que você assumiu na campanha, de um programa inovador que possa unir a esquerda também na perspectiva apresentar ao povo brasileiro. Renato, tem velhos problemas, nós temos que ter novas ideias para enfrentá-los. Não significa jogar no lixo as experiências, né? Então, o orçamento participativo cumpriu um papel importante. Tu citaste o Congresso da Cidade. O que era? Ele incorporou o orçamento participativo e ampliou o debate para um tipo de urbanismo participativo, ou seja, você não debatia só o investimento, aquilo, construir o prédio, asfaltar a rua, fazer a drenagem daquela avenida, construir uma praça, um parque de diversão. Não. Passou-se a discutir o parque, quem vai gerir o parque? A comunidade tem que continuar fiscalizando a obra e depois organizada para gerir o espaço público a partir do interesse coletivo. A escola tem que ter democracia. Mas que escola é essa? Sabe que a Clara, a companheira do Carlos Marighella, num debate que foi até proposto pelo Chico de Oliveira, não sei se tu lembra, Renato, era conversa sobre socialismo. O meu debate foi com Tasso Genro, Zé Dirceu, sobre instituições políticas no socialismo. Saíram os livrinhos quadrados, lembra? Lembro. Aí tem uma fala dela que é linda. Ela diz: o que nos diferencia do PFL, do atual DEM, né? Ou de um governo de direita? Vamos supor assim, eu sou arquiteto, Renato. Se eu faço um projeto de uma escola, e se eu topo fazer escola para um governo progressista ou para um governo de direita, em tese, pode ser um projeto idêntico. Se for um lindo projeto arquitetônico, ele é lindo, sendo construído pelo DEM ou pelo PSOL, não é verdade? Na frente de uma prefeitura. Aí a Clara diz, então, o que é que nos diferencia? É se essa escola aí vai respeitar a comunidade escolar, se ela vai ter coragem de derrubar os seus muros, não literalmente, claro, para a comunidade se apoderar dela. Se terá conselhos escolares não burocráticos, onde todos os alunos, professores, servidores, pais de alunos participem. Se terá diretor de escola eleito diretamente. E se terá um projeto político-pedagógico baseado numa educação libertadora. E aí, viva o centenário de Paulo Freire, o gênio brasileiro, né? O patrono da educação brasileira. Até isso os fascistas querem reverter a lei de autoria da Luiza Erundina, que deu ao Paulo Freire essa honraria em memória, né, de ser o patrono da educação brasileira. O mundo inteiro o reconhece. O educador mais lido no mundo por educadores e não educadores. Mas os fascistas brasileiros querem destruir a memória do Paulo Freire, porque ao destruir a memória do educador Paulo Freire, destrói o seu legado pedagógico de uma educação libertadora, que luta contra a opressão, que busca, através de uma metodologia em que a realidade é posta como o objeto central
da pedagogia, criar uma consciência transformadora. Então, é isso que eles querem. Então, respondendo a Clara naquele debate, o que diferencia não é o prédio em si, é o conteúdo, é o substrato social. Da mesma forma, porque eu trouxe o Davi Capistrano, que foi prefeito de Santos, e outras pessoas para dar consultoria quando era prefeito? Porque a implantação de fortalecimento do SUS, a municipalização da saúde, o prefeito anterior se negava a municipalizar. O fortalecimento do SUS, a regulação necessária do sistema pela prefeitura, a implantação da estratégia de saúde da família, tinha no Capistrano uma referência, que inclusive trabalhou até para o Covas, governador Covas, para o Programa Estadual de Saúde da Família. Então, esse tipo de política é para resolver velhos problemas que nós temos que fazer. O fortalecimento do SUS é necessário, e agora nós vimos com toda a tentativa de destruição do SUS, nós alcançamos quase 200 milhões de mortes, e só não foi uma catástrofe maior, porque são os servidores públicos da saúde e outros que dão suporte à segurança e outras áreas, que estão garantindo o funcionamento dos hospitais de campanha, o cuidado com quem pegou o coronavírus, a intubação, essa experiência traumática de uma pandemia com um vírus tão desconhecido e tão mortal, ela também tem, ao contrário senso, uma coisa de positiva dentro da desgraça, que é mostrar para o povo brasileiro que o SUS tem grande importância, ele salvou vidas. Até mesmo quando se fala em hospitais privados de referência, nenhum deles sobrevive sem recursos públicos e que são determinados pelas AIHs, que são exatamente controladas por quem gere o Sistema Único de Saúde. No caso, onde há município, onde há municipalização, é o poder público municipal que garante guias de internação no hospital privado, e todos precisam do dinheiro público. Mesmo Einstein, mesmo aqueles grandes hospitais que arrotam poder e quase só tratam dos muito ricos, mas deles dependem do sistema público de saúde, e o SUS mostrou. Então, acho que um governo como o nosso, ele, primeiro, tem que fazer um planejamento participativo, de modo que o investimento seja decidido e controlado de forma participativa, que se chama o controle social, controle da sociedade sobre a ação do Estado. Mas eu creio que, para além de definir o investimento, nós temos que discutir o racismo, por exemplo, o machismo, o feminicídio. Isso não são coisas que se resolvam pela obra física, pela placa, dando o nome do prefeito ou do secretário. Porque mudanças culturais, mudanças de valores, e isso exige, portanto, uma política. A qualidade do serviço público, Renato. Você tem um belo hospital em termos arquitetônicos e tem um médico que falta plantão e uma administração que não acha que seja grave isso vai redundar em mortes. Vai dar um serviço público. Ou aquele médico que atende, mas nem olha para a mulher que está com um filho ou dois na barriga, um no colo, sendo amamentado, dois puxando a saia, ela que está desempregada, que não tem marido, que é mãe solo e que precisa de uma atenção. Que tipo de qualidade do serviço público, na educação, na saúde, na assistência? Que tipo de obra nós queremos que seja feita com dinheiro público, né? Como é que se faz um governo transparente? Então, esses são os nossos desafios, sabe? Inverter prioridades. Para lembrar aqui, Celso Daniel e outros grandes prefeitos que trabalharam a ideia do poder local, né? Vamos governar para todos? O sentido é esse. Agora, há muita desigualdade no Brasil e em Belém, uma cidade muito pobre. Numa cidade que tem muita gente passando fome, cuidar de todos não significa tratar igualmente os desiguais e manter a desigualdade. Significa tratar desigualmente os desiguais. Aliás, essa é uma tese do Rui Barbosa, que está longe de ter sido de esquerda. Aliás, um grande intelectual, um gênio brasileiro, mas que queimou documentações importantes sobre a escravatura no Brasil, né? E causando um prejuízo histórico importante para a nossa ciência, para
escritura da história na perspectiva dos vencidos, né? Apesar disso, essa tese dele é de grande valor, né? Tratar desigualmente os desiguais significa que se há uma criança bem alimentada e se há uma criança passando fome, eu não posso pegar o pão e dividir para os dois, entendeu? Porque a bem alimentada não precisa daquele pão, entendeu? Então, o poder público pode fazer política de renda mínima, distribuição de renda? Pode. O meu primeiro ato, Renato, em 97, foi criar o programa Bolsa Escola, inspirado na experiência de Brasília, do governo Cristóvão Buarque, quando ele era do PT. Nós fomos lá, implantamos Bolsa Escola de um salário mínimo. O Suplicy me convidou para debates nos seminários que ele organizava, exatamente porque a paixão dele é a renda mínima, né? E agora, o meu primeiro ato, Renato, quando o presidente da Câmara me der posse, no dia 1º, vai ser exatamente assinar o decreto para a criação do Bora Belém Renda Mínima, que é uma renda mínima de até R$450, não será um salário mínimo, porque as condições financeiras não estão muito boas. Nós temos 22 mil famílias dentro do cadastro único que não recebem sequer Bolsa Família. E a tendência é que aumente com o desemprego e o fim do auxílio emergencial por causa desse governo pilantra, corrupto e antipovo, comandado por Bolsonaro e o seu Paulo Guedes, que só pensa no lucro do grande capital financeiro e esquece de que quem passa fome tem pressa para resolver a fome. Enfim, a tendência é que a crise se aprofunde. O Maranhão já está com mais de 20% de desemprego. O Pará já alcançou 15%. O Pará tem 8 milhões e 200 mil habitantes e tem mais de 1 milhão em situação de fome, segundo o IBGE. Então, nesse estado, nessa cidade desigual, nós temos sim, não é assistencialismo, temos a obrigação de criar uma política de renda mínima e fazer busca ativa, e nós já fizemos levantamento, são 22 mil famílias, 9 mil famílias são mães solo, vamos começar por elas, para garantir o direito a comer, ainda que com uma renda mínima no padrão de pobreza de um município como Belém, nós não vamos poder fazer o grande banquete. Não é a cidadania no sentido mais pleno, mas fome não vai passar. Entendeu? Esse é o desafio, tá certo? Então, acho que são problemas antigos que a gente tem que enfrentar com essa inovação, com a participação popular e com esse sentimento de que a injustiça tem que ser combatida, de que a destruição ecológica para nós também tem que ter combate, né? E a democracia para nós é um princípio, né? A gente falava assim, os governos do PT falavam assim, radicalização democrática. A direita dizia, mas radicalizar a democracia, o que é isso? Né? Mas então é isso, é tornar a democracia um valor estratégico, né? E, portanto, não só o direito de votar a cada 4 anos, mas de decidir as políticas durante o governo, de participar da decisão, mas participar da gestão das obras, dos programas, dos serviços, e também, no caso de obras físicas ou de programas, criar comitês que possam acompanhar, para além das obras, o uso dos espaços que são públicos, né? Uma praça esportiva, um hospital, os conselhos nesses ambientes têm que ser instalados. Desculpa. E conselhos democráticos, né? Eu acho que uma primeira tarefa nossa é, nas escolas, reconstruir os conselhos populares com a participação de toda a comunidade e eleger diretores. Inclusive, Renato, eu já determinei para a nossa secretária, uma grande educadora, jovem, com doutorado, concluindo o pós-doutorado em educação, a Márcia, que isso é uma tarefa urgente. E eu pedi para ela, vamos fazer a norma, se necessário aprovar lei, mas vou acabar com lista tríplice. Eu quero nomear alguém que pode até não ter me apoiado, não importa, mas ele vai ser eleito baseado num compromisso com a comunidade educacional. E ele tem que ser da rede, ele tem que ser de carreira, ele tem que ter um projeto político-pedagógico que seja afinado com os objetivos de humanizar a nossa sociedade e garantir o direito à educação, a qualidade da educação, o acesso à rede, mas não só o acesso, a permanência e o sucesso. Então, esses princípios têm que ser perseguidos. O cara trabalhou contra, a comunidade pode tirá-lo, até eu posso desnomeá-lo se ele comete alguma violência
contra o direito à educação, contra o direito de alguma criança ou adolescente. Mas radicalizar nesse sentido a democracia é de fundamental importância, onde for possível, porque aí você tem o apoio amplo de várias forças, mas ao mesmo tempo sinaliza que tem um horizonte estratégico aí, que é o horizonte da democracia, né? E de um projeto de desenvolvimento que, além da democracia, considere justiça social como objetivo permanente e o equilíbrio ecológico. Eu acho que isso, em todos os níveis, sabe, Renato? Eu tenho certeza que hoje, num governo novo, comandado pelo Lula, ele pensaria duas vezes em fazer Belo Monte, sabe? Porque acabou investindo 35 bilhões. Olha, imagina como o mundo olharia hoje. 35 bilhões financiados pelo BNDES, investido em energia fotovoltaica, por exemplo, energia solar. Né? Seria uma revolução. O Brasil viraria uma referência mundial. Um país tropical, Belém, por exemplo, 12 horas de sol. Macapá, Manaus. Na faixa equatorial, a diferença às vezes é de 10, 15 minutos. Belém é 12 minutos. A maior diferença entre dia e noite. Então, nós temos 12 horas praticamente de sol todos os dias e com investimento significativo. Eu acho que esse é um tema programático que a esquerda e a oposição têm que colocar, sabe? Qual é o projeto de desenvolvimento? Qual é a nova matriz energética? Qual é a nossa política industrial? Né? Como aproveitar a Amazônia para ser realmente uma moeda soberana, digamos assim, a ser apresentada para o mundo, sabe? O quanto vale mais a floresta em pé, a biodiversidade e o conhecimento associado das comunidades tradicionais para que a gente possa oferecer a Amazônia realmente como um espaço estratégico para a humanidade. Porque realmente não dá para só dizer vamos conservar, conservar, conservar e não ter contrapartida do mundo em relação à Amazônia. Né? Então, esse debate tem que ser feito. Mas qual é o sentido para nós da Amazônia, dos povos da Amazônia, né? E como nós podemos avançar na perspectiva de uma concepção de desenvolvimento baseada em outro padrão civilizatório que não seja aquele de um desenvolvimentismo, como se mais capitalismo para que a gente possa dar uns saltos no rumo da justiça social, sabe? Eu acho que a gente pode defender a modernização, mas também um projeto alternativo de desenvolvimento baseado assim na nossa tradição cultural, sabe, e na nossa riqueza em termos de mineração e de biodiversidade e na riqueza da social brasileira, porque o Brasil, tu sabe, Simões, é o país onde os ucranianos falam ucranianos e alfabetizam seus filhos, primeiro em ucraniano, lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, onde na Transamazônica, as comunidades que vieram do Rio Grande do Sul fazem até hoje missa ou em italiano ou em alemão, e eles não são violentados por isso, ao contrário, são respeitados por isso, mas é um país, infelizmente, que tem 274 línguas vivas, mas quando é língua viva dos povos originários, aí começa a chacota e começa a violência e a autorização para o extermínio de indígena, entendeu? Então, não é possível que essa riqueza não seja considerada. Eu acho que somente a esquerda, as camadas, os partidos progressistas podem elaborar esse projeto alternativo de desenvolvimento, sabe? Que valorize a diversidade, seja alemão, ucraniano, italiano ou de qualquer país. A Dilma Rousseff, não é? De família de origem húngara, não é isso? Quantos atores, quantos artistas brasileiros têm origem, quantos cientistas brasileiros têm origem, né? Quantos judeus dominam instituições importantes, quantos árabes, né? São Paulo, né? Todo mundo, no mundo inteiro, tem preconceito contra árabe, e aqui os libaneses no Pará têm força, em São Paulo tem força, no Brasil tem muita força, são respeitados, né? Geraram presidente como Temer, prefeitos como Maluf, governador como Almir Gabriel, governador como Simão Jatene aqui no Pará. Então, por que não respeitar essa diversidade? Mas por que não respeitar os afro-brasileiros? Né? Por que não respeitar as mais de 300 etnias e 270 e tantas línguas vivas dos povos originários do Brasil? Eu acho que esse é o desafio, sabe? Pensar o que esses povos que constroem o Brasil têm a nos ensinar. O respeito à diversidade cultural, linguística e são base, a meu ver, as nossas tradições para o futuro do Brasil.
Muito bem, olha, a gente podia continuar conversando bastante, mas em 2020 não vai dar. Mas 2021 está aí, né? E a gente espera que você tenha um sucesso muito grande nesses objetivos que você se colocou, debatendo aí com o povo de Belém as prioridades do governo democrático popular. A gente sabe que o seu governo passado ele deixou marcas importantes que mesmo os governos que vieram depois não foram capazes de derrotar, né, no imaginário desse povo da periferia, principalmente, mas também dos ambientalistas, dos segmentos universitários comprometidos com a reforma urbana. Então, não é fácil para eles também deixarem de lado, né, aquilo tudo que a gente representa na política brasileira, né? E com certeza esse seu legado vai ser parte importante, né, agora da reconstrução dessas políticas públicas no governo. E o canal da Resistência está aqui à tua disposição, né? Aqui o Pimenta quer realmente implementar não só instrumentos, né, do seu próprio mandato, dos mandatos parlamentares do PT, mas abrir o espaço, né, para todo tipo de debate importante que haja no campo da esquerda brasileira. Tenho certeza que você vai ser convidado aqui, né? Vamos fazer de novo aqueles famosos livrinhos, né? Onde a gente compile de fato a contribuição militante. Muita gente usa, inclusive, o Hora 13, né? Que fica no YouTube à disposição para debates, para encontros de formação, porque aqui é um diálogo realmente onde as pessoas trazem o que de mais importante tem na sua reflexão, e a gente sai muito agradecido aqui hoje da sua participação. No dia 8 a gente volta com a Margarida Salomão. Hoje ainda vou dar uma canja no espaço do Zaratini. O Zaratini tem um aqui às 18 horas. Nós vamos debater, né, o uso da ABIN e das estruturas de inteligência do Estado brasileiro para os interesses do Estado miliciano, né? Vai ser o tema das 18. O Zaratini é um deputado indispensável, né? Grande cara. Com certeza. A capacidade de diálogo, respeitabilidade que ele tem junto às Forças Armadas, e é um grande líder, né? Dá um abraço nele. Vamos sim. Um abraço. E você aí para você se dirigir ao povo de Belém também, ao nosso povo agora, né? Dar sua mensagem de final de ano aqui pelo canal da Resistência. Quero agradecer a vocês, parabenizar por essa resistência mesmo, né? De manter vivo um canal onde os debates estratégicos são feitos e as denúncias são feitas contra o Estado de negação do Estado de Direito que tenta se implantar no Brasil sob o comando de corruptos, milicianos, apoiadores de ditaduras sanguinárias, enfim, né? É fundamental esse espaço, eu agradeço essa oportunidade, né? Agradeço também o povo de Belém, os que me elegeu, aqueles que não me elegeram. Eu penso assim, mantenha a coerência, nós vamos governar para todo mundo. Tem pobre que não votou em mim, vai perceber que o governo comandado por um socialista e uma frente de esquerda é bom para o pobre, seja ele inclusive de direita, para que ele se envergonhe de, em sendo pobre desempregado, em sendo negro, votar em quem defende que o filho dele, por ser preto, pode ser morto, e que o policial não tenha que ser investigado, porque, afinal de contas, matar preto pobre, isso tem que ter permissão. É bom que se diga, né, que o presidente tem dito isso, que elegendo o candidato a presidente dele, a Câmara, ele vai colocar de volta exatamente aquele projeto que libera os policiais de investigação, no caso de um auto de resistência, como eles diziam, né? Agora, eu até esqueci o conceito, mas para tornar impune, né, os crimes contra os direitos humanos dos pobres, porque os ricos bandidos eles protegem, né? Mas quando se trata de pobre, acho que tem autorização para matar. Infelizmente, não é toda a polícia, e nós temos muita gente na luta antifascista, inclusive policiais, civis, militares, federais, guardas municipais, que me apoiaram em multidão de agentes do sistema de segurança que combatem o fascismo, né? Então, é essa luta, né? Fazer um governo bonito, que inverta prioridades, que garanta direitos ao povo, que diminua as desigualdades, né? Que garanta o direito à habitação, o direito de ir e vir, a liberdade democrática, a liberdade de pensar
né? E o combate à corrupção de forma concreta, né? Porque nós já vimos que todos esses que ajudaram a eleger o atual presidente corrupto e ligado a milícias, como o governador do Rio, o próprio governador de São Paulo, que agora mostra dissidência em relação ao Bolsonaro, né? E em vários lugares, aqueles que diziam apoiar o presidente Bolsonaro para combater a corrupção, todos estão envolvidos no desvio de recursos, inclusive de recursos da saúde, em pleno período da pandemia. Então, bandidos que, na verdade, queriam se locupletar no Estado para manter a máquina da corrupção, que é uma tradição da direita, mas que fizeram um discurso contra a esquerda, como se a esquerda fosse quem tivesse inaugurado a corrupção no Brasil. Que é claro, o Estado capitalista, a sociedade capitalista, a corrupção está presente e são exatamente os governantes de esquerda que criam um mecanismo de controle e de combate à corrupção. Mas eles subverteram essa ideia e conseguiram construir uma ideologia perversa contra a esquerda, contra a democracia. Acho que a tarefa de um governo municipal, mesmo numa cidade periférica e pobre como Belém, não tem a mesma força que teria São Paulo, mas nós vamos dar bons exemplos para o país, para mostrar que podemos governar o Brasil, podemos governar o mundo, porque os que vivem do trabalho, só nós, a classe trabalhadora, realmente aliada às mulheres vítimas da violência, indígenas do mundo inteiro, aos negros, enfim, os países pobres, não será dos países ricos, não será o imperialismo, não serão os fortes, mas serão os pobres lentos do planeta que irão mudar o mundo, como diria Milton Santos, né? Porque o período popular da história está se instalando e eles estão em desespero, porque eles sabem que a crise é sistêmica, é global, ela está instalada em todos os lugares e que, portanto, a tendência de resistência e de avanço das forças populares, a constituição de uma nova racionalidade, alternativa à racionalidade capitalista, ela já vem sendo forjada com experiências, às vezes, locais, pequenas, e nós queremos aqui em Belém dar essa contribuição à produção de uma nova racionalidade que não seja do lucro, contra a vida, contra a natureza. Enfim, a política da morte e da violência não pode prevalecer. Um abraço, Renato. Até breve, quando eu te convidar com outras pessoas, pensadores, para, em Belém, contribuir para um debate sobre o futuro. Vamos sim, vamos curtir aí a sombra das mangueiras, né? Aí nas avenidas de Belém, novamente. Um abração, então, Edmilson, feliz ano novo para você, bom governo, né, que comece com o pé direito e com o pé esquerdo, sempre alinhados aí, não é isso? E a todos que nos acompanharam aqui em 2020, um abraço, muito obrigado pela companhia, a gente volta no dia 8 de janeiro, tá? Amanhã ainda tem hora 13 com o Vadir Damus, você pode acompanhar aqui no horário das 13, mas depois a gente dá uma paradinha para planejar melhor, fazer o planejamento participativo aqui do canal da Resistência e retomamos no dia 8 de janeiro. Um abração então, gente, até a próxima aí, obrigado a todos, a todas, fora Bolsonaro e Lula livre, um abraço.